Senhoras e senhores, novamente, boa noite. Em nome do Parlamento da Macro-Região da Foz do Rio Itajaí, o Parla Anfre, vamos iniciar nesse momento a palestra Ética e Momento Político, ministrada pelo ex-senador Dr. Pedro Simão. Saudamos as autoridades aqui presentes e convidamos para compor os assentos, aqui na frente, o presidente do Parla Anfre, o vereador de Balneário Camboriú, Omar Tomali. Tomar o seu assento aqui. E agora, chamamos o palestrante desta noite, o ex-senador da República, Dr. Pedro Simão. Registramos e agradecemos a presença do ex-senador Cacildo Maldaner, que também está aqui no plenário. Do secretário da Agência de Desenvolvimento Regional de Itajaí, Edson Renato Dias, ex-prefeito de Balneário Camboriú, Periquito. E também o presidente da Câmara de Vereadores, Roberto Souza Júnior, que está com a gente desde a sessão solene. Nesse momento, vamos passar a palavra ao vereador Omar Tomali, que vai apresentar um pouco do Parla Anfre e também dar boas-vindas a todos vocês. Boa noite a todos. É com muita honra e muita alegria que a Parla Anfre traz a Balneário Camboriú uma das pessoas mais importantes na história recente do nosso Brasil. Eu, senador Pedro Simão, como um bom gaúcho de Uruguaiana, receber o senhor aqui, em Balneário Camboriú, onde me adotou como filho e eu também adotei como terra. Para mim é uma grande emoção. Quero dizer que a Parla Anfre, ela é composta por 11 municípios. É uma entidade que representa todos os parlamentares da nossa região. São 155 parlamentares, onde nós estamos trabalhando exatamente, senador, para trazer a ética e a transparência na política, que são dois legados que o senhor, com esses 50 anos de vida pública, com certeza deixou para o Brasil e para todas as gerações que vierem daqui para diante. Por isso que eu digo que eu tenho orgulho de iniciar e presentear hoje a Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, que está completando 52 anos com uma palestra e com a presença de um grande homem público, que eu tenho certeza que nós, pessoas do bem, pessoas que acreditamos num Brasil melhor, não poderíamos deixar de estar aqui para homenagear e prestigiar essa grande palestra. Eu tenho recebido várias ligações durante a semana de pessoas de diversos lugares do estado. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui de Brusque, de Blumenau e de Chapecó, senador, que veio 580 quilômetros somente para ouvir a sua palestra. Ela me disse que foi muitos anos presidente do PMDB e que ela disse que não poderia passar pela vida sem antes ter o prazer de estar ao seu lado e ouvir as suas palavras. Então eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, da AGASC, Associação Gaúcha de Santa Catarina, que está presente aqui hoje, que faz um belíssimo trabalho, e todos vocês que estão aqui porque acreditam também que a ética é o que nós precisamos e que esse homem que está aqui hoje é o símbolo da ética na política do nosso Brasil. Muito obrigado. Nesse momento, vamos ouvir também o ex-senador pelo estado de Santa Catarina, Cacildo Maldaner.
Minha gente, é só uma passagem, um introitozinho. Nós queremos ouvir mesmo, é o nosso chefe. Mas eu não podia deixar de, nesse instante, quando vocês completam mais do que o cinquentenário, 52 anos de existência do Poder Legislativo em Balneário Camboriú, na presença do nosso presidente da Câmara, o vereador Roberto, os demais vereadores que aqui compõem esta corrente da Câmara, também o Domar, que teve a iniciativa de propor em convidar o senador Pedro Simão. Então, quero aqui aos colegas vereadores, e chamo de colegas porque eu tive a honra de ir lá em Modelo, onde continuo votando no Oeste Catarinense, aos 20 anos, da minha comunidade, ainda continuo votando, ainda Periquito, meu grande amigo e ex-prefeito dessa cidade extraordinária, de Balneário, eu ia à Câmara de Vereadores aos 20 anos. E, por sinal, acabei de me encontrar com uma filha de Modelo, agora há pouco, a Rosane, filha de um grande amigo nosso lá, o seu Afonso Ren, lá de Modelo. E acabamos nos encontrando aqui, ela reside aqui, né, Rosane? Em Balneário Camboriú. Quantos e tantos que não são do Oeste Catarinense, ou de outros lugares do Brasil e mesmo do mundo, que hoje moram nessa grande metrópole que é Balneário Camboriú. Da onde? Da terra do Pedro. Da terra do Pedro. Então, ao cumprimentar tantos quantos aqui se encontram, eu quero, nesta noite, não pude deixar de registrar uma passagem em relação ao Pedro. São momentos da vida que a gente tem levado. Nós começamos há muitos anos. Eu comecei em 62, não tinha 20 anos, já faz uma vida. Muita gente não tinha nascido, que está aqui. E o Pedro, a passagem rápida que eu tenho que registrar, isso foi em 1986, há 31 anos. Pedro Simão, candidato a governador pelo Rio Grande do Sul. E por Santa Catarina, candidato a governador naquele ano, Pedro Ivo Campos, outro Pedro. Eu vice do nosso Pedro, que já viajou. E Simval Guazelli, candidato a vice-governador na chapa de Pedro Simão. E na despedida da vida pública do Senado, em fins de 2015, quando Pedro Simão, da sua longa carreira, uma trajetória, eu não sei se já vai para 60, 70 anos de trajetória política, mas ali ele começou como um menino em Caxias, e aí foi indo, é uma loucura. Na despedida do Pedro Simão em Brasília, agora em 2015, 2014, isso em dezembro, a despedida do mandato, época que eu saí também no Senado, ele, na tribuna, todo mundo queria parqueá-lo, o Senado, casa lotada, eu até ele falando não sei quantas horas na tribuna, mas teve um momento que eu até achei que ele estava virando um Fidel Castro, aquilo estava uma loucura. Não, e o Brasil todo parado, assistindo a TV Senado. Despedido de um homem desse no Senado, imagina. Todo mundo queria parqueá-lo, fazer um registro, para contar dos anais. Olha aqui os amigos. Com certeza é gaúcho também. Não é de Lenço? Olha aí, ó, lá bonito. De que terra, companheiro? Bagé? Da onde? Olha, e com de Lenço aqui, de que terra é do Rio Grande? Caxias também? Ou é de lá da fronteira? O amigo veio da fronteira? Eu resido aqui, sou natural de Palmeiras das... Então, é de lá. Então, aperta aqui, terra do Alupito, conheci demais de Palmeiras. Eu sou de nascimento de Carazinho. De lá, e aí, menino, atravessei o Uruguai, isso. Atravessei o Uruguai, meus pais, com 2 aninhos, fui criado em Chapecó, naquelas barrancas de lá daquela região. É isso aí, se encontrando aqui, ao lado deste nosso grande chefe. De Bagé, da Rainha da Fronteira, eu resolvi fixar residência na Rainha do Litoral, que é essa nossa belíssima cidade. É que coisa linda, está aí o Brasil inteiro, está o mundo aqui, né? Aí, minha gente, então, não pude deixar de fazer esse regime da despedida do Senado.
Estava o Luiz Henrique ainda, que nos deixou também, todos os companheiros. E aí, um momento, eu não aguentei, eu pedi, senador Pedro Simão, não posso deixar de fazer um registro da despedida da vida pública, em que Vossa Excelência está saindo do Senado, e eu da mesma forma. Aí relatei que em 86 ele candidato a governador, Guazelli vice, Pedro Ivo aqui, e eu vice, e nós marcaram um encontro em cima da ponte do Rio Uruguai, lá no Goiuém, lá no Goiuém, entre Nonoá e Chapecó, daquela região ali, meio da ponte. Isso na época ali, por julho, agosto, enfim, por agosto da campanha de 86, os dois Pedros se dando as mãos, um pelo Rio Grande e o outro Pedro por Santa Catarina. O nosso Pedro foi, eu no Senado dizendo essa parte, esse ficou. E o Pedro que está saindo do Senado, eu ainda fiz uma invocação. Pedro, não pare na sua vida pública. Pegue o seu cajado, que está saindo do Senado, mas siga pelo Brasil lá fora. Pregue aquilo que nem aquele outro Pedro, que significou para nós todos uma rocha, está lá na Bíblia. E Vossa Excelência, amigo Pedro, para nós significa uma rocha, para a ética nacional, para a transparência. Saia pelo Brasil lá fora e não pare. Saia pregando aquilo que o Brasil quer ouvir, aquilo que vale a pena, não só para o nosso partido, mas para a sociedade brasileira. É isso que nós precisamos no Brasil. E eu quero lhe dizer, eu que estou saindo também aqui do Senado, com o seu cajado pelo Brasil lá fora, e se precisar de um coroinha, conte comigo nessas caminhadas. Precisamos aqui hoje à noite. Um abraço, minha gente. Vamos lá que vale a pena. Muito bem. Descendente de imigrantes libaneses, Pedro Simão iniciou sua militância no movimento estudantil. Formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC, com pós-graduação em Economia Política, sendo também especialista em Direito Penal. Pedro Simão foi professor da Universidade de Caxias do Sul. Na sua vida acadêmica, teve passagens pela Sorbonne e pela Faculdade de Direito de Roma. Foi um dos fundadores da ala moça do PTB em 1945, com Leonel Brizola. Sua estreia na política aconteceu em 1958, quando foi eleito vereador em Caxias do Sul. Foi eleito deputado estadual em 1962, sendo reeleito em 1966, 1970 e 1974, como deputado estadual. Nessa última, foi o deputado mais votado do Rio Grande do Sul. Emérito colaborador de Ulisses Guimarães, foi presidente do Diretório Regional do MDB em seu estado, sendo eleito senador em 1978, ingressando no PMDB com a reforma partidária decretada no ano seguinte. Foi coordenador nacional das diretas já em 1984, ministro da Agricultura de 1985 a 1986, governador do estado do Rio Grande do Sul de 1987 a 1990, reeleito senador da República com mais de 1,5 milhão de votos para o mandato no período de 1991 a 1998. Em 1998, ganhou mais uma vez a confiança dos gaúchos, foi reeleito senador com 2.485.000 votos para o mandato de 99 a 2006. Em 2006, os gaúchos mais uma vez lhe escolheram como representante no Senado, com mais de 1.800.000 votos para exercer o mandato de 2007 a 2015. É o político com o maior número de mandatos como senador da República do Estado do Rio Grande do Sul. No total, foram 4 mandatos, totalizando 32 anos no Senado Federal, mantendo em todos esses anos uma postura exemplar e notável desempenho no combate das desigualdades sociais e também da corrupção no nosso país. Ufa, que currículo! Vamos ouvir, então, o palestrante desta noite, Dr. Pedro Simão. Palestra Ética e Momento Político.
Meus companheiros, um ambiente realmente muito bonito, parece uma universidade americana, aspecto informal e a gente num tete a tete. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Tive que fazer uma alteração, porque nós em Porto Alegre tivemos uma reunião hoje, que terminou às 5 horas, com a direção da CNBB, o seu presidente, o seu secretário-geral, com nós no Rio Grande do Sul, com a Universidade Federal, com a Universidade Católica, com entidades importantes para decidir uma posição que nós vamos tomar com relação à hora que nós estamos vivendo. Há uma ansiedade, uma angústia em termos desses dias que nós estamos vivendo e fazer alguma coisa. Eu estou percorrendo o Brasil inteiro. Hoje estou aqui, amanhã estou em Itajaí, depois de amanhã... Onde é que é depois de amanhã? Estou percorrendo o Rio Grande do Sul e tenho percorrido o Brasil. E o meu objetivo é muito singelo e muito simples. A hora que nós estamos vivendo, nos meus 87 anos de idade, nos meus 65 anos de vida pública, eu não vi uma hora tão significativa e tão importante como essa que nós estamos vivendo no Brasil. O que é? Eu respondo. Nós todos estamos acompanhando a realidade do dia a dia. Estou acompanhando essa operação chamada Operação Lava Jato, que está colocando o Brasil à nu. As coisas estão aparecendo. Roubo sempre existiu. Roubo aqui, roubo lá, falcatrua. As manchetes sempre se repetiram por conta do tempo no nosso Brasil. Mas nunca aconteceu nada. No tempo do doutor Getúlio Vargas, o mar de lama no Palácio do Catete. Um escândalo, não sei mais o quê. Derrubaram o Getúlio, se suicidou, não aconteceu nada. Doutor João Goulart, a igreja com o rosário na mão, Deus, pátria e família, os militares, a grande imprensa do Brasil todo, empresariado, jovens universitários, Deus, pátria e família. João Goulart foi para o exterior, renunciou, e não aconteceu nada. Nós vivemos os 21 anos do restabelecimento da democracia no Brasil. Os jovens que hoje já estão com 30, 40, 50 anos, acompanharam esse trabalho. Trabalho que eu considero dos mais importantes, dos mais significativos, dos mais importantes, e que foi fazer com que aquele período, onde nós tivemos 5 generais presidentes de Unidas, que foram nomeados sem voto e sem povo. 5 governadores em cada estado, nomeados sem voto e sem povo. Com a ditadura, com as cassações, com a prisão, com a tortura, com a violência. Parecia que aquilo não ia terminar. Eu me lembro, quando nós fizemos em Porto Alegre uma reunião da oposição do Brasil inteiro, para debater o que nós íamos fazer para terminar com aquela ditadura, para lutar para a sua extinção. Não foi fácil. Os próprios companheiros diziam: o que vocês querem? Um punhado, esse Simão está louco, um punhado de gurizada que não tem nada. O doutor Ulisses que está gritando, Teotônio que está gritando, mas não tem ninguém atrás. Os governadores são todos da arena. O presidente da República é da arena. Os militares são todos do governo. As forças empresariais são todas do governo. A igreja está toda no governo, fazendo caravanas e fazendo jornadas com Deus, pátria e família, com o rosário na mão, para garantir a ditadura. O Brizola, lá do Uruguai, queria fazer guerrilha. Uma luta armada, como foi. Vamos repetir Cuba e vamos derrubar essa gente. Fizeram uma campanha do voto em branco. E nós, do MDB, na época, perdemos a eleição. Em primeiro lugar, a Arena. Em segundo lugar, o voto em branco. Em terceiro, o MDB. Praticamente, a tese era autoextinção. Vamos terminar, porque não tem mais o que fazer. Foi uma decisão difícil. Mas nós decidimos continuar. Decidimos continuar com a mocidade na frente. Conclamamos os jovens. Discutimos com os jovens. E os jovens entenderam a hora que nós estávamos vivendo. E os jovens foram para a rua. Foram para a rua exigindo a derrubada dos militares. Foram para a rua de casa em casa, decidindo a volta da democracia. Dizendo que devia terminar as eleições diretas, as diretas já. E votamos
12 milhões de pessoas em São Paulo, em plena época de ditadura, cercadas pelas forças do Exército, estavam ali defendendo a democracia e as direitos. E aconteceu o que ninguém imaginava. Os jovens foram para a rua, os militares já não tinham vergonha de usar farda nos bairros que eles moravam. As mulheres militares queriam brigar com seus maridos, que não dava para continuar. E a mocidade foi vindo, e o povo veio e foi para a rua. E, de repente, eles sentiram que a derrocada era real, e sem uma morte, sem um tiro, os jovens cercando o Congresso Nacional, nós derrubamos a ditadura. O general Figueiredo entregou, e o Tancredo Neves foi eleito presidente da República. Foi uma época fantástica, foi qualquer coisa de espetacular. Nós achávamos que o Brasil ia mudar, nós tínhamos encontrado o nosso momento e a nossa hora. Nunca me lembro a tristeza e a decepção que nós fizemos. O Ministério, nós tudo preparado, numa alegria, numa felicidade. Nós estávamos, a posse era amanhã, às 9 horas, nós estávamos no dia anterior, na noite, em todas as embaixadas de Brasília. Eu, sendo do Rio Grande do Sul, aqui do Sul, na embaixada da Argentina e do Uruguai, com os presidentes Menem e Alfonsín, festejando. Eu estava na embaixada quando eu recebi o telefonema às 11 horas do doutor Ulisses. Ô Pedro, sim, vem cá para o hospital de base. O que é? O Tancredo, tipo, antes de chegar aqui, chego lá, em estado de coma, uma operação emergencial de urgência, o doutor Tancredo não podia assumir. E ele não queria ser operado. Ele dizia para os médicos dele, olha, eu não posso operar. Os militares não vão entregar a presidência para o Estado. Eu tenho que assumir. Deixe eu assumir e depois faça de mim o que quiser. Não pode. Como é que vai deixar assumir se está morrendo aqui? E ele foi operado. Nos reunimos no hospital ali do lado, no hospital de base. Aí estamos lá, aparece o Sarney, vice-presidente, com uma Constituição, com o general Leônidas Pires, que era o ministro do Exército nosso, com a Constituição na mão. Aí o doutor Ulisses presidindo, e agora, o que se faz? O general Leônidas, ministro do Exército nosso, responde, com a Constituição debaixo do braço. O generalzinho fardado, está fardado, com uniforme de honra, tinha vindo uma embaixada dos Estados Unidos. Quem assume é o doutor Sarney, é o vice-presidente. Está na Constituição. Caso de doença, morte, férias, viagem, seja, assume o vice-presidente. Ele falou isso, ficou um silêncio. Eu era ministro da Agricultura. Eu peço a palavra, presidente, doutor Ulisses. Ele não olhou, todo mundo ficou olhando assim, ele olhou para mim, se virou e disse, é isso mesmo, quem assume é o Sarney. E terminou a sessão. E fica um boneco bobo ali. Quando o cara saiu, ele se virou para mim e disse, ô Pedro, mas nós estamos aqui há 4 meses, todos nós correndo, como é que nós vamos assumir? Como é que os militares vão deixar nós assumir? Será que na última hora eles não vão inventar uma coisa? Porque nós estávamos, todo aquele nosso movimento, era no sentido de nós vamos tomar posse, o Figueiredo disse que vão tomar posse, vai acontecer, mas nós não tínhamos garantia, nós não tínhamos um militar, não tínhamos um esquema de garantia que a coisa ia acontecer. Se de repente o Figueiredo virasse a mesa, não sei o que ia acontecer. E ele, mas nós estamos aí há um tempão armando, nós fizemos um esquema que cada um, comandante do Terceiro Exército, Quarto Exército, Marinha da Marinha, todos os cargos militares, todos, cada um tinha um nosso colado para ver como é que ia acontecer. Nós não estamos preparados para isso? Sim. Pois é, agora chega o Écio Tancredo, chega o primeiro-ministro da guerra, que é o nosso chefe do esquema que nós estamos fazendo, e diz, quem assume é o Sarney, vice-presidente. Aí nós falamos, não, quem assume é o Ulisses. O que vai acontecer? Ele vai dizer, não, quem assume sou eu, então. Ele dá o golpe, enfim, ele assume e nós ficamos falando sozinhos. E assumiu o Sarney. Infelizmente, se tivesse assumido o Tancredo, a vida seria diferente. Ele não seria radical, mas ele fazia um governo de dignidade, um governo de seriedade, um governo de mudanças. E tudo aquilo que se via e que se realizava, todas aquelas lutas das diretas já, da Assembleia Nacional Constituinte, da anistia, do fim da tortura,
do combate às reformas sociais do povo brasileiro, tudo aquilo ia ser cumprido. Mas o Sarney, quem era o Sarney? Tudo bem, o Sarney foi o presidente da Arena, era o chefão lá na Arena. Quando houve a eleição indireta, nós, para ter maioria no Congresso Nacional, resolvemos dar vice-presidente para ele. Vice é vice. Vice é vice uma obra que ele assumiu. Mas nunca imaginava que ele ia assumir. E ele assumiu. Então, o que aconteceu? Tudo aquilo da ditadura, das violências, das coisas, também não se resolveu nada. Ficou tudo igual. E isso veio, quando estourou. O que estourou? O PT. Que o Lula fez um governo que eu considerei bom, problema social, o homem se impôs, trabalhou, foi adiante. Mas, de repente, aconteceu uma coisa dolorosa. O que aconteceu? Os empresários, a burguesia empresarial, se adonou do Lula. Se aproximou dele. Esse agora que estão delatando, esse pessoal todo, montaram um esquema e agradaram o Lula como? Tomando vinho de 2 mil reais a garrafa, o avião, um super avião, levando ele, pagando $200 mil por conferência, na África, em tal lugar, ele ia em avião jatinho de primeira grandeza, e é sítio, e é apartamento, é o diabo que garra. No meio disso, arrumaram um esquema, a coisa mais diabólica do mundo. Corrupção existiu sempre. Bandalheira, roubo, sempre teve. Mas o mundo inteiro está olhando para o Brasil, porque nem eles armaram no Brasil, não tem lugar nenhum do mundo. Como é que eles fizeram? Petrobras tem 30 cargos de diretoria. Diretor disso, diretor daquilo, cada um responsável por uma determinada área. Eles botaram esse esquema. Aliás, eles diziam agora, fulano era o operador do MDB, o fulano era do PT, fulano era do PT. Era o cara que estava lá para fazer o jogo dele. E as empreiteiras, as empresas, as grandes empresas, que faziam as grandes obras do governo, tinha um diretor que era encarregado de fazer o negócio. Porto de Recife. A empreiteira é a tal, o diretor é o qual. Então, a direção fazia a proposta, fazia qual era a iniciativa, qual era o preço, botava condições e publicava o edital. E as empreiteiras se reuniam e faziam a reunião. Umas 5, 4, 3 empresas apresentavam a sua proposta. Uma era para ganhar. Tu vai ganhar. Essa que ia ganhar fazia a proposta mais barata e melhor. As outras todas faziam com um preço maior e condições que estavam não. E ganhava aquele preço. E o negócio era correto, certo. Ia, saiu o edital era certinho, fulano ganhava quem tinha apresentado a menor proposta, tudo bem. E era tudo bandalheiro. A outra proposta, uma outra empreiteira, uma era a OS, outra a Borregar, apresentava outra proposta. E esse foi o escândalo que foi qualquer coisa de inédito da história do mundo. Um negócio empreiteiro de um lado, cargos de direção do governo do outro lado, o presidente e seus ministérios coordenando tudo, que nem aconteceu no Brasil. É uma coisa fantástica. É a coisa mais escandalosa, mais imoral. O mundo inteiro está olhando, porque nunca aconteceu uma coisa como está acontecendo. Segundo lugar, esse é um. O Brasil, escândalo, roubo, bandalheira, tem há muito tempo. Rouba, faz tudo. Mas tem um problema do Brasil, que é dolorosamente cruel. Como é que é o Código Penal brasileiro? Maluf. Maluf foi condenado umas 200 vezes por roubo. Não pegou um dia de cadeia. 30 anos, 200 vezes, não tem um dia de cadeia. Por quê? Porque no Brasil, Maluf é condenado pelo juiz de São Paulo. Condenado. Não acontece nada. Ele recorre para o Tribunal de São Paulo. O tribunal ganha por uma vara. É condenado de novo.
Não acontece nada. Ele não perde o cargo, ele não tem que pagar nada, ele não vai para a cadeia. Recorre para o pleno. Ele é condenado. Não acontece nada. Ele não paga, não perde o cargo, não vai para a cadeia. Vai para Brasília, Tribunal Superior de Justiça, condenado, a mesma coisa. E isso vai indo. Quando ele é condenado e recorre, isso leva 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano, fica na gaveta do juiz, na gaveta do ministro, vai levando um tempo. E o que acontece? Prescreve. O que quer dizer prescreve? Passa o tempo. Passou o prazo de tanto tempo, 0. Prescreveu. Cai, ele vai para cá, não acontece mais nada. Morreu aquele processo. Então, o seu Maluf foi condenado tantas vezes, mas nenhuma vez em caráter definitivo. Não tem mais recurso. É condenado no Supremo. Condenado no Supremo é. Bom, não tem mais recurso, vai para a cadeia. Nunca aconteceu isso. Nem com ele, nem com ninguém. No Brasil era assim. No mundo não é assim. Nos Estados Unidos, na Itália, na Alemanha, na Inglaterra, em qualquer país democrata, como é que é? É condenado pelo juiz. É condenado pelo juiz. Não acontece nada. Recorre, vai para o tribunal, vai para uma junta onde tem mais de um juiz, 3 juízes decidem. Decide, sim, ele é condenado. Recorre para o pleno. Mas ele vai para a cadeia. Ele perde o mandato. Ele tem que dar o dinheiro. Ele é condenado. E o que acontece? O que acontece é que acaba tudo. O cara se é condenado na segunda, ele vai para a cadeia. Ele enlouquece. Que aí é o que aconteceu no Brasil nos 20 anos. Ninguém foi para a cadeia. Não tem ninguém que foi para a cadeia. Como é que o Supremo não condenou porcaria nenhuma? O Collor. O Congresso cassou o mandato do Collor. O Supremo, nada. Absolutamente nada. Era assim no Brasil. Há 3 anos, uma decisão histórica. O Supremo, analisando um caso, resolve dizer: condenado em segunda instância, por um plenário de mais de 3 vai para a cadeia. Recorre, etc e tal, mas vai para a cadeia e perde o mandato. Começou. Todo mundo foi para a cadeia. Presidente do PT, senador do MDB, presidente da Câmara, ministro da Fazenda, outro ministro da Fazenda, o grande empreiteiro da Odebrecht, o outro empreiteiro maior ainda, todo mundo está na cadeia. Está na cadeia. Todo mundo está apavorado. O Lula está apavorado. Ele foi condenado em primeira instância, aqui no Paraná. Está lá em Porto Alegre o recurso e ele vai ser condenado no Paraná. Pelo que dizem, o que ele está comentando, há uma expectativa de que ele vai ser condenado. Vai para a cadeia. Não pode mais ser candidato. Perde os direitos políticos. É isso que tem. É essa mudança. É isso que está fazendo com que o povo brasileiro esteja vivendo, analisando. Hoje, por exemplo, o presidente da Câmara, da Assembleia Legislativa, está na cadeia do Rio de Janeiro. Isso está fazendo o nosso mundo jurídico, o nosso mundo político, o nosso mundo empresarial, a sociedade acompanhar, e está se verificando uma imensa mudança no Brasil. Foi votada uma lei que é chamada Lei da Ficha Limpa. Agora, o Brasil não tinha condenado, matou, fez não sei o quê, azar, era candidato, deputado, vereador, senador, não acontecia nada. Agora não. Agora o cara tem que ver a ficha dele. Se a ficha dele está suja, ele não pode ser candidato. Para ele ser candidato, tem que ter uma ficha ali. Isso está mudando o Brasil. Isso está alterando o Brasil. Mas é fácil de entender que há muita gente revoltada com isso. No Congresso, praticamente, de todos os partidos, estão fazendo um trabalho para terminar com isso. Como é que eles querem terminar? No Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, está um projeto de lei para ser decidido. E o presidente da Câmara já comunicou que vai votar antes de encerrar o ano parlamentar desse ano, antes de fechar o ano parlamentar, que é a votação de um projeto que está lá para ser votado, que é muito singelo. O que ele diz? Obrigado.
que ele diz? Vai para a cadeia quem for condenado, em última instância, volta a ser, em última instância, condenado em última instância, vai para a cadeia. Quer dizer, vão abrir as portas de todo mundo vai ser solto, acaba tudo. Encerrou esse episódio. Parece mentira, está em véspera de final. Estão fazendo um silêncio, até a imprensa não publica, não tem acontecido nada. Vamos no Brasil, no Natal, Ano Novo, na festa, vota isso, vota orçamento, vota não sei mais o quê. Hoje está um tumulto no Rio de Janeiro, prendendo o presidente da Assembleia, mais 3 deputados, estão fazendo um carnaval. No meio desse cara, mudaram o chefe de polícia, botaram um novo chefe de polícia. O que tem da biografia desse novo chefe de polícia? Foi chefe de polícia do Maranhão. Indicação do Sarney. Não é muito bom. Indicar o chefe de polícia indicado pelo Sarney, que a gente fazer piada. Mas foi indicado. No meio desse contexto, eles querem votar. Eu estou angustiado. Digo aos senhores com toda sinceridade. Durante 30 anos no Senado, eu e outros senadores lutamos para criar uma CPI dos empreiteiros, para abrir esse jogo em torno dessa matéria. Nós não conseguimos criar uma CPI que o grupo, Renan, Sarney, esse grupo do MDB, do PT, do PSDB, esse grupo não deixava criar. Não deixava criar a CPI. Eu tive que entrar com o mandato de segurança do Supremo. Primeiro, assinasse comigo. Primeiro nós insistimos para criar. Renan, presidente, antes do Renan, o Sarney, presidente do Senado, não deixou. Renan, não deixou. No fim, entramos no Supremo. Foi uma guerra no Supremo. Nós tínhamos para a Câmara a CPI. Queremos a CPI. Aí começou a aparecer. Já começou a aparecer, e as coisas apareceram. A CPI terminou na CPI do Mensalão. E terminou abrindo a porta para essa bandeira toda. E começou na porta. Daí veio a CPI que estamos vivendo agora. Daí se criou um movimento popular espetacular. Hoje nós temos uma movimentação da maior importância. Há hoje uma novidade. O nosso povo está muito mais esclarecido, está muito mais identificado. Os jovens estão participando, debatendo, analisando. Hoje é um fato novo, extraordinário. O celular é hoje uma arma na mão da mocidade, na mão de cada um de nós. O cidadão tem um celular e ali ele está identificado com o mundo inteiro. Ele acompanha, nós não somos mais escravos da Rede Globo, nem de mídia nenhuma, por mais importante que ela seja. Eu atuo. Aquilo é uma arma que eu tenho na minha mão. É uma arma que eu tenho na minha mão. Eu fico conhecendo o que está acontecendo. Eu tenho dito, quando eu me encontro com jovens, eu digo para ele: meu jovem, tire a tua rede. Tu, pega os teus grupos de estudantes, pega vocês 10, 12, e organize uma rede. E vão aumentando, e vão aumentando. Quando vocês veem, vocês estão menor, lembra? E isso está acontecendo. São milhares e milhares e milhares. E a expectativa que eu vejo é de que haja esse movimento, haja essa violência de ação da mocidade e nós possamos realmente fazer aquilo que é necessário. Que essa gente seja obrigada a reconhecer que essa limpeza que está sendo feita tem que ser feita. Que essa análise que está sendo feita tem que ser feita. Eu sou da Ordem Terceira de São Francisco, sou franciscano. Eu não mato uma mosca, não tenho ódio, não tenho rancor, não estou preocupado em botar o fulano na cadeia, não tenho vidita. Eu estou ao contrário de purificar o Brasil. Que essas pessoas realmente tenham condições de ser e de fazer. Nós temos que fazer isso no nosso Brasil. O brasileiro é um homem de bem. O brasileiro não é
Vai lá aos Estados Unidos, com toda a beleza que tem. Então, aí, embora o presidente diga que é o problema do muçulmano com relação aos outros, lá o que tem havido mesmo é a prepotência da raça branca contra os negros, estão matando cada semana 10, 20, 30, por todos os Estados Unidos. Há um ambiente de revolta, de mágoa, que nós não temos aqui no Brasil. Nós, do Brasil, somos um povo que se identifica com as coisas boas. A grande verdade é que, desde o início da nossa formação, o brasileiro não teve oportunidade de ser, de avançar, de estar presente. O Brasil, desde a sua formação, lá no início, quando era o pau-brasil, depois, quando era a seringa, o ciclo da borracha, depois, quando foi a cana-de-açúcar, depois a criação de gado, sempre o dono da criação de gado, o dono das plantações de açúcar, era o responsável, que era o milionário, e ali na zona dele, nas terras dele, ele era o patrão, ele era o prefeito, ele era o delegado, ele era o juiz, ele era o padre, ele que comandava tudo. E hoje, essas coisas estão, de certa forma, avançando. O partido político não ocupa o lugar que devia ocupar. O partido político no Brasil é uma agregação que ainda está longe de ocupar o seu espaço, que ele devia e que ele precisava. Nessa luta pela democratização, os partidos políticos apareceram. O meu MDB apareceu, ocupando esse espaço, que deve ser ocupado porque é muito importante. Mas nós ainda estamos indo lá, não estamos chegando lá. Por isso, eu digo que está havendo, para vocês mostrar como é importante essa mocidade presente. Quando houve a ditadura, uma das máquinas que a ditadura usou contra o povo brasileiro foi geralmente com os jovens. Criaram o decreto 477, que o estudante que era pego com uma granada, ou era aberto estourando foguete contra a ditadura, o que era porta pintando rua, ele era condenado. A quê? A 10 anos sem poder estudar. Quer dizer, é a única coisa no mundo que eu fiquei a pena contra o estudante, era proibido de estudar. Isso foi muito duro. Isso aterrorizou, isso amedrontou. Hoje, os jovens estão aparecendo. E eles estão estando presentes. A mulher está tendo uma força de presença muito grande. E, se Deus quiser, isso vai avançar, isso vai crescer. Vai crescer no sentido de nós termos essa abertura. Essa abertura no sentido de, em primeiro lugar, a primeira coisa é essa limpeza. Na verdade, lugar de cadeia para ladrão, e não lugar da cadeia para ladrão de galinha. E gente importante, advogado bom, não acontece nada. Se nós definirmos isso, e se o judiciário levar adiante e realmente vencer isso, e for regra, não, isso é para valer, não adianta fazer nada, isso é para valer. Ladrão, condenado em segunda instância, vai para a cadeia. Vai mudar. O cara vai saber, não, eu tenho que andar direito. Eu tenho que andar direito. E, em cima disso, nós vamos fazer a pregação que é necessária. A seleção, a liberdade política, a forma de nos escolhermos, de debatermos, de conhecermos o que é o Brasil. Vamos fazer a caminhada rumo a um Brasil mais justo, mais democrático, onde a gente realmente tenha condições de olhar para frente. Olha, o Brasil é um grande país. Se você olhar o mapa mundial, o Brasil é aquele país que é olhado com respeito por todos. O Brasil é um país onde 30% a 40% das águas limpas do mundo estão aqui no Brasil. As águas do Brasil estão aqui no nosso Brasil. As águas necessárias para a agricultura, para beber, estão aqui no Brasil. 40% das terras agricultáveis que ainda não estão sendo exploradas estão no Brasil. O Brasil é olhado como um país que pode ser o celeiro da agricultura, da condição de avançar e desenvolver. Nós vamos caminhar para isso. Nós vamos caminhar para isso. Até nós estávamos caminhando. Essa loucura desse pessoal do PT, essa virada que ele deu, foi uma coisa que nós nunca precisávamos ter feito. Mas, em parte, tem esse aspecto. Era preciso chegar ao fundo do poço, era preciso apodrecer de vez, para nós terminar com a coisa. Hoje é um sentimento de que tem que ser assim. Tem que mudar, vai mudar e nós haveremos de mudar. Eu acho isso, com toda sinceridade, muito importante. Por isso que eu estou andando pelo Brasil. Andando, para mim, todo mundo me aceita,
Eu, quando eu estou achando que é importante, o pessoal está me aceitando. Não, Simão, também é uma coisa que de graça até injeção na testa. E como eu sou de graça, todo mundo está me aceitando. E eu estou aproveitando para dizer isso que eu estou dizendo, do fundo do coração. Eu acho que nós, nesse momento, temos que dar um passo adiante. Seja quem for, nós somos empresários, não gosto de política, continuo não gostando. Mas mudar esse momento, fixar o nosso Brasil, dar diretriz que ele tem que dar, é absolutamente importante e absolutamente necessário. Acho, meus irmãos, e veja aqui, essa região é uma das regiões mais bacanas do Brasil. Eu vejo até com certa inveja. Nós, do Rio Grande do Sul, estamos vivendo uma hora muito difícil, uma hora muito complicada. O Brasil, o Rio Grande do Sul, fruto de problemas, de divergência, de falta de posição. Na verdade, nós estamos vivendo uma situação de interrogação. Tem regiões, a Uruguaiana, aquela região da fronteira, parou no tempo. Ela há 100 e tantos anos atrás, era a região mais rica do Brasil. Quer dizer, a cultura, a beleza, as grandes ideias, daquela região uruguaiana, Livramento, Pelotas. Os jovens iam para Paris, vinham de lá, inclusive o pelotense era uma zona rica, próspera, ia para estudar em Paris, voltava. Então, o gaúcho, pronto, bota, grosseira, assim, voltava de Paris, um gênio, tal, e abria a porta para a mulher. Não era dizer que ele era tanto, não é que ele era educado. Ele tinha uma coisa muito superior do que aquela que tinha. Hoje, infelizmente, nós estamos vivendo difícil no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está com uma economia dolorosa, uma situação realmente difícil. Eu vejo com muito carinho vocês aqui. Eu vejo o desenvolvimento, o crescimento de vocês, a diretriz. Durante muito tempo ficou aquela história. Florianópolis era uma cidade que, na verdade, não produzia nada, o interior não gostava. Hoje, não. Hoje, o crescimento de vocês é espetacular. Durante muito tempo, o estado do Rio Grande do Sul foi a melhor educação do Brasil, está no Rio Grande do Sul. Hoje, Santa Catarina tem a melhor educação do Brasil. Só isso eu vejo como uma coisa espetacular. A melhor educação do Brasil não é São Paulo, não é Minas Gerais, não é você de Santa Catarina. Então, essa posição que vocês estão crescendo, essa região aqui, eu acho muito... O cá entre nós, 82 andares ali em Campo Grande, é muito andar. É uma coisa que eu realmente... Aqui o meu grande amigo, meu compadre Luciano Talo, empresário aqui da região, meu amigo, ele era um jovem, quando veio lá comigo em Brasília, conheci o seu trabalho, o seu desenvolvimento, a sua visão, é um homem espetacular, e o meu filho Pedrinho, que se formou advogado, para conhecê-lo, e tive que falar, é um rapaz que se dedicou a estudar, que ele tinha as ideias que eu acho que, seguindo ele, tu vai ver. Eles estão encantados contigo, e eu também. Mas eu digo que essa região tem esse aspecto. O Luiz Henrique, meu irmão, ele dizia, pô, o que é com o Rio Grande do Sul? Nós tínhamos duas cidades. Chapecó era igualzinho, caminhava junto com Passo Fundo. E a minha Joinville caminhava junto com Santa Maria. Hoje, Joinville é 3 Santa Maria. E Chapecó é 2 Passo Fundo. É verdade. Mas acho que vocês são um orgulho para nós. A estrela, a competência. O Luiz Henrique foi uma pessoa fantástica. Ele me contando uma coisa singela. Ele, quando governador, ele criou as regiões e botou em cada região uma representação do Estado. O cidadão não podia sair daqui e ir lá para Florianópolis, entrar na fila, uma coisa que não estava para dar. Não, ele vinha aqui e aí ele era atendido na mesma hora. E mostrou o resultado, a resposta do que saía menos em torno de preço e o que saía mais em termos de realizar a obra, que foi qualquer coisa importante. E a gente vê isso hoje. A zona lá de Chapecó está cada vez melhor. Vocês aqui estão exageradamente crescendo, vamos devagar. Mas eu acho que realmente vale a pena. Vocês são um exemplo do que nós podemos fazer. Realmente, se nós olharmos para qualquer lugar, vamos lá na região do Mato Grosso. O Mato Grosso, o estado do Mato Grosso, quando o Mato Grosso do Sul se emancipou, ele ficou apavorado.
Pô, vai sair o Mato Grosso do Sul, nós o que vamos fazer? Hoje, o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso do Norte, a produção triplicou. Eles produzem, em termos de gado, o Brasil é o maior produtor de gado do mundo. Do mundo, o maior produtor de gado é o Brasil. E é uma coisa que vem aumentando. E lá no Mato Grosso, se houver o desenvolvimento, se a via que está vindo, ferrovia, que vem lá do Maranhão e vem em direção ao sul aqui, por adiante, e a outra que do centro de Mato Grosso do Sul for ao porto de Santos, é uma abertura de um terreno para exportação que não tem o que dizer. Então, o Brasil tem tudo para explodir, para desenvolver, para avançar. Em primeiro lugar, no momento que nós terminar com essa sangria, tiver uma seriedade, dignidade, honestidade, todo mundo vai querer ser. Hoje, cá entre nós, o jovem não pode querer esse direito. Ele pode ser seu direito ao bobolhão. Como é que o cara que trabalha, que faz tudo, vai vir, está roubando, não sei o quê, rouba, não acontece nada? O que vai querer? Qual é o estilo que ele tem, pô? Agora, no momento que a coisa é feita, é para valer, vamos fazer a linha, vamos vir e vamos levar. Essa é a caminhada que vale a pena. Eu acho, não sei como, nós estamos reunidos, hoje tivemos mais uma reunião lá em Porto Alegre, de pessoas. Nós não sabemos nem como é que nós vamos. Mas o que nós queremos é que se primeiro nessa hora. Nós vamos fazer, vamos virar, nem que nós vamos, para a rua, para ter panela, para dizer que não pode mudar a lei, nós vamos fazer. Fazer isso. E vencida essa etapa, então nós vamos traçar um novo Brasil. Um Brasil de paz, de amor, de tranquilidade, de seriedade e de integridade. Vale a pena, Brasil. Eu digo para vocês, vale realmente a pena. É por isso que os caras me olham para mim, hoje, quando eu estava lá na reunião, os caras ficam olhando para mim, o que é? Não, mas tu tem 87 anos, tu está pensando que tu é um guri, rapaz? Tu não é mais um guri. Parece que eu sinto que eu estou nessa, não sei se eu vou cair ali, mas eu estou indo como se eu não fosse não cair no barão. Ninguém vai me derrubar. Se Deus quiser, ele que faça. Mas enquanto eu tiver força, eu estou nessa caminhada. Porque ela vale a pena. Obrigado, Casilho. Esse é um exemplo de um político sério, honesto. E diga ao seu partido, era para ser governador, agora poderia voltar. Não. Fizeram a composição, não sei o quê, ele não vai, sai. E continua a mesma coisa, trabalhando como se estivesse. É um exemplo do político sério que eu conheço. Eu quero agradecer ao nosso prefeito Fabrício Oliveira, ao presidente da Câmara, Roberto Souza Júnior, ao presidente da nossa entidade, querido, que está aqui, presidente Tomário. Muito obrigado, Tomário. Veja aqui os vereadores Nilson, José, Gelson, Medeiros, Moacir, Eliseu, Marcelo, Marcos, Piruca, Lucas, Arlindo, Leirinho, Paulo. E a vereadora Jolinete. É apenas uma, tem que ter mais vereadora. O que é aqui? Aqui, eu vou fazer a campanha para aumentar o número de mulheres. Agradeço a vocês. Agradeço ao meu amigo, mais uma vez, Luciano Galo. Obrigado, Dalo. E digo que, de coração, liguem a Globo News, o Jornal das 10, é uma maravilha, conta tudo o que está acontecendo. Parece piada a gente. Alguém vai dizer, mas o Simão está pedindo para ouvir o Jornal da Globo. Mas esse está bom. Pela primeira vez, ele está dizendo as coisas que estão acontecendo. E olha, pensa, e se der para fazer, tem um passo adiante. Pega o telefone e fala para 10, fala, porque se for feito, e se a gente fizer, vai valer a pena. Vai valer a pena nós montar esse país. Vai valer a pena, não pode. Outro dia eu saí, nunca tive saudade, mas de repente eu vendo o senador Renan falou 3 horas no Senado. 3 horas. O tempo é 20 minutos. E deixaram ele falar. Parecia um papa. Ele é honesto, ele é decente, ele é digno, ele é isso, ele é aquilo, ele é aquilo, ele é aquilo, ele é aquilo.
E rompendo com o governo, e rompendo com todo mundo. O cara foi o homem do Collor, o líder do Collor. Foi ministro do Fernando Henrique. O Renan foi ministro do Fernando Henrique. Foi o homem do Lula. Agora, meu Deus. Por isso que eu acho que vale a pena. Vale a pena. Os senhores, hoje, isso que é bacana. Até ano passado, 2 anos atrás, o que vai fazer? O que eu vou fazer? Não tenho o que fazer. Agora tem que fazer. Pega o telefone, pega o seu celular, espalhe, fale. Fala para um, fala para outro, fala para outro. A lei da ficha limpa foram 2 milhões de assinaturas de jovens do Brasil inteiro. 2 milhões do Brasil inteiro. E que a lei obrigado a votar. Na hora, eu me lembro como foi, um mar de gente na frente do Senado. E ali, os caras vieram cada um com uma cruz. Ali, para dizer o nome que eu votar. E os caras, 30 discursos. Eu não vou, pode vir aqui, eu não aceito essa pressão. Eu vou votar contra, não sei o quê, vou votar contra, eu não aceito. Não faço, eu não tenho medo. Todo mundo falando. Aí, alguns, inclusive eu, falaram, pensa o que vocês vão fazer. Lembra que agora não é aquela história de votar, ninguém sabe que votou, voto secreto, não. Agora cada um vota. Senador Pedro Simão, como é que o senhor vota? A favor ou contra a ficha suja? A favor. Simão a favor. Ou contra? Simão contra. E todo mundo na TV, agora tem a televisão ao vivo, todo mundo na televisão vai assistir. E pode escrever, você votou contra. Teu nome vai para uma cruz que está lá na frente e nunca mais te terá. Sabe quanto é que foi? 71-0. Ninguém teve peito de votar contra. Votou, fez um carnaval contra e na hora votou a favor. Foi o movimento, eu estou mostrando isso, o movimento da sociedade. Vale a pena. E agora eu volto a repetir. Agora pode. Qualquer um pode fazer alguma coisa. 1, 2, alguma coisa pode fazer. Eu termino dizendo alguma coisa. Eu sou da Ordem Terceira de São Francisco. E fazer o que não fazer, daqui a pouco o meu orientador diz assim para nós. Entende? Vocês têm que entender 2 coisas. Primeiro, o mal não é bom porque o bom não é ótimo. Segundo, ter tempo é questão de prioridade. Em primeiro lugar, se eu sou bom e for ótimo e fazer alguma coisa a mais, o mal vira bom. Para fazer isso, eu tenho que dar prioridade a esse trabalho. Eu vou perder tempo com fulano, eu vou perder tempo para mudar, eu vou perder tempo com o meu empregado aqui, eu não vou perder tempo, não vou. Mas vale a pena perder. Vale a pena perder. E se cada bom fazer com que o mal vire bom, é esse o caminho. É esse o caminho. E o que eu digo para encerrar, o importa é dormir com a consciência tranquila. Isso é a única coisa que eu tenho que deixar tranquilo. Eu durmo, eu faço aquilo que eu devo fazer. Não tenho vantagem, não tenho nada. Nos meus 87 anos, não tenho perspectiva de nada, a não ser de ver esse nosso Brasil. Obrigado, meus irmãos. Com muito carinho, com muito afeto, eu quero dizer a vocês, vale a pena. É uma caminhada que vale a pena, porque nós vamos chegar lá. Um abraço. Antes de encerrar, vamos chamar aqui o presidente da Câmara, vereador Roberto Souza Júnior, que fará a entrega de uma placa em homenagem ao ex-senador Pedro Simão. Marcelo, que não tinha onde ser nós, faz favor um pouquinho aí, ó. Prefeito Fabrício, ex-senador Cacildo. Senhora. Pô, dá-lhe
licencinha pra mim, só um minuto aqui. Aqui, a Vanari está filmando. Tá filmando aqui. Os vereadores, por favor. Vereador Jocely, vereador Gelson. Marcelo. Obrigado a todos e boa noite.